noite! Está começando mais uma live no perfil alexandredaniel.oficial. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho nesta noite já, que com o calor aqui, meu Deus do céu, parece que tá dia ainda. Não sei de onde você mora, de qualquer lugar do Brasil, mas aqui tá quente. E aí, da onde você fala? Como você fala, da onde pode falar? Leila Bispo, boa noite, Leila Bispo. Ela fala de São Paulo. Pode seguir o perfil dela, Leila Bispo 69, o Rosnei Pereira, boa noite. E hoje, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, eu quero que você escute com muita atenção a live de hoje, porque você vai saber como você vender melhor. Tem saber como vender melhor com a minha amiga Fátima Palácio do Instituto Pérola Instituto, que você já pode seguir. E boa noite, Fátima, tudo bem? Boa noite. Tá pegando Tudo fogo ótimo. aí bem em Santa Catarina, tá? E aí? Oi? Tá pegando fogo em todo lugar, Tá, filho. O mundo tá imenso. doente, viu? Tá. Eu tenho uma amiga no Rio que ela fala assim: ligaram o maçarico, esqueceram de desligar, largaram ligado, tá cozinhando a gente. Eu faço uma brincadeira assim, né? Que é pra gente já se acostumar com o inferno, né? A gente já meio que se acostumar. Mas aí tem uma pergunta: quem disse que o inferno é quente? É verdade. Aí E se for frio? Você mata a minha piada daí. Você mata a minha piada. É aquela história do peneleiro. O peneleiro sempre tem uma pergunta, né? Quem disse que que é quente? É verdade. Tem aquela piadinha que até encaixa muito no que a gente vai falar hoje, que é assim, eu trabalhei muito em empresa, né? Aposentei com 42 anos de trabalho em empresa, e a gente falava assim, né? Você está selecionando a pessoa, né? E tem a parte do efetivamente já entrou. Então, durante a seleção é uma coisa. Aí tem aquela piadinha do Zé que morre, e aí o São Pedro desce para falar, olha, Zé, é o seguinte, aqui a gente é muito democrático. Então, você tem uma escolha. Tem gente que não tem escolha, tem gente que a gente já manda lá para baixo, mas tem gente que tem escolha. Então, no teu caso, você está no padrão de escolha, no nível de escolha. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um test drive. Você vai ficar uma semana aqui no céu, né? E depois, uma semana lá embaixo com o meu colega, com o Lu. E aí você escolhe qual dos dois você quer ficar. E aí, na primeira semana, ele fica lá no céu, harpas tocando e tudo mais, aquela coisa. E acaba a semana, o Lúcifer é muito amigo, ele já sobe, né? Para ajudar a descer a bagagem, tudo, aquela história. E leva lá para baixo. Lá embaixo, ele encontra todos os amigos, fazendo churrasco, dançando, pagode, toda aquela coisa, toda uma delícia. E aí, quando São Pedro acaba a semana do inferno, né? Ele estava a semana no céu, acaba a semana do inferno, São Pedro também desce para ver se ele vai subir. Ele fala: olha, São Pedro, eu sei que, poxa vida, Pedro, foi uma delícia ficar lá em cima, mas meus amigos estão tudo aqui. Olha, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E aí ele fala: tudo bem, vai, fica por aí, a gente entende. Aí, quando São Pedro fecha a porta, ele vira. Aquilo que era churrasco, festa, praia, brincadeira, um cozinhando em óleo quente, outro sendo congelado, não sei aonde. Ele falou: mas o que está acontecendo? Aí o Lúcio fala para ele assim: é que a gente estava na fase da seleção, agora você já é empregado, já está efetivo. Você sempre fala: olha, durante a seleção é tudo maravilhas, né? Quando Agora, quando você está contratado, não tem mais a caneta na mesa, você tem que se virar, ninguém mais traz cafezinho, se vira, computador quebrou, como é que você se vira? Arruma aí. Então, cuidado, que na seleção nem sempre, depois de efetivado, é a mesma coisa, viu? Verdade. Cuidado na hora que você for selecionar uma empresa. Mas todas as empresas têm um positivo e um negativo, Tudo, né? Também. tem os dois lados, sempre. Fátima, Mas vamos lá, vamos falar sobre o que a que gente comentou. primeiro você se apresentasse. Tem pessoas aí de Santa Catarina, Campina Grande, que eu vi, na Paraíba. Quero que você se apresente para essas pessoas, para as pessoas que já te conhecem, mas para as pessoas que não te conhecem. Não. Eu sou Fátima Palácio, né? Trabalho com PNL sistêmica, estudo PNL sistêmica desde 1997, quando eu tive um problema de saúde, por trabalhar na
na indústria farmacêutica quase não tinha estresse, eu acabei construindo ali uma úlcera. E essa úlcera foi eliminada com 2 sessões com um bom consultor de PNL. Aí eu me interessei pelo assunto e comecei a estudar. Em 2015, eu consegui ir para Santa Cruz, Califórnia, onde eu estudei e fiz o trainer, depois eu fiz o master trainer, depois fui de novo, fiz outros cursos, e em 2019, na quinta vez que eu estava indo, eu fiz o Multicultural International Master Trainer. Então é um nível de PNL de pesquisador já, da gente começar a pesquisar, começar a elaborar técnicas, usando várias técnicas, misturando técnicas ou criando técnicas E novas. você Só é existem uma das 6 únicas, pessoas. né? Tem 6. 8? Seis. Tem Seis seis, pessoas. E seis, você seis é uma pessoas. das 6 Uma pessoas. das 6, tá? Então a Fátima é Hoje, uma das top, das top, das tops da PNL. Ela não é uma das que fundou a PNL. não, Não é criadora, né? Eu co-criador, esqueci. né? Co-criador. Co-fundador. Co-fundador. Que eu tô lendo o livro que você sugeriu que a gente lesse. Já estou quase terminando, é co-criador. E você Co-criador. tá nesse degrau quase, né? Tô, no, tô num degrau de pesquisa, né? Já de pesquisa. A gente já começa a, digamos assim, experimentar. A gente já faz as técnicas com uma certa experimentação. O que é importante na PNL? A PNL está fazendo 50 anos agora, dia 20 de agosto. Né? Foi a primeira vez que alguém falou o nome PNL lá em Santa Cruz. Vai fazer 50 anos esse ano, no mês de agosto, dia 20 de agosto, especificamente dia 20 de agosto. A PNL é uma ciência, embora as pessoas falem, pseudociência, esquece, isso é uma ciência. E ela nasceu justamente com esse tópico que nós estamos falando hoje. Por que algumas pessoas têm tanto sucesso naquilo que faz, venda ou não, mas naquilo que faz? E no caso, o processo que eles estavam pesquisando justamente era a venda. Porque Santa Cruz, ele fica ali muito próximo de São José, que é o Vale do Silício. É onde nasceram as grandes empresas, Apple, as big techs, Microsoft, Microsoft, Apple e todas aquelas por outras. aí vai. Por aí vai. Tanto que existe um curso e a gente vai fazer diria assim, esse intercâmbio de conhecer essas empresas, como é que elas nasceram. Aí você fala assim, mas naquela época a maioria das empresas nasceram na garagem. Ok. Ainda hoje as empresas nascem em garagens, tá? Só que hoje é um pouco diferente, não é uma portinha que você abre na garagem. Hoje é alguma coisa que você cria na garagem, lança online, outra coisa e vai levando e levando, mas ainda assim nasce assim. E naquela época, na fundação da PNL, os cofundadores, eles começaram a pensar, poxa, por que uma pessoa sai daqui dessa faculdade, vai lá no Vale do Silício, que é logo ali embaixo, que é tipo 40 minutos de São José, e monta uma Apple, ou uma Microsoft, ou outras grandes empresas. E outros que estão no mesmo lugar, estudando na mesma faculdade, comendo a mesma comida horrorosa que é aquilo lá. Quem for para lá, gente, vai preparado. Se você está gordinho, vai ficar magro, Eu porque vou a parar. pior comida, é hora que eu conheço quase o mundo inteiro, porque eu viajei o mundo inteiro, eu era diretor financeiro e viajava direto. A pior comida que eu já comi na minha vida foi naquele Então lugar. eu vou pra Porque, lá. Eu tô precisando nossa, emagrecer, eu vou pra lá. horrível, horrível. Você volta para cá doido para comer um prato de arroz e feijão, acabou. Porque não tem mais. É muito ruim a comida mesmo. Não tive uma experiência boa. Para comer bem, você tinha que pagar bastante em restaurantes, porque para comer, como a gente come aqui no Brasil, não existe, tá? Como comer aqui no Brasil, que você vai em qualquer bar da esquina e você come bem, não é. É bem diferente. E eles pesquisando isso, olhando, mas qual é a diferença? E eles perceberam que a diferença estava no processo interno da pessoa. E é aí que fala, como é que você faz? Como é que tem gente que vende qualquer coisa, tem sucesso de venda, é aquele vendedor que você pode... E isso é uma experiência própria. A gente contratava vendedores, trabalhava com correlatos médicos. E correlatos médicos, você trabalha direto com o médico. Sim. O médico pede lá, seja lá, eu não vou falar qual era o correlato médico que eu tinha, mas são prótese, órtese, são correlatos médicos, né? São peças que são usadas no processo Aquelas médico. pessoas E que vão lá no consultório médico para mostrar os medicamentos, né? Os medicamentos que estão na sim, moda, isso sim, tudo. só que essas pessoas, o médico compra direto da empresa.
o representante médico, ele vem, ele mostra o produto e você vai comprar o produto na farmácia. Não. O correlato médico você compra da empresa. Tá. Ou de representantes diretos da empresa. Porque, por exemplo, a empresa que eu trabalhava era em São Paulo. E ela tinha representante no Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste, Goiás, Minas, e compra direto deles. Então, o vendedor, ele é vendedor mesmo, ele não é um representante, ele é um Ele tem que vendedor. vender o produto. E hoje o tema da nossa live é esse: como que a PNL ajuda a Ajuda a vender vender. melhor? Que você estava falando que a PNL, assim, vamos falar, nasceu, ela se formou assim, né? Vendo Ela a se formou com venda. base em quem é vendedor de sucesso e quem não é vendedor de sucesso. Porque hoje a gente fala de venda como se eu estou vendendo. Só que a gente se vende toda hora. Eu estou me vendendo aqui agora. As pessoas estão me vendo e vão falar: Poxa, a Fátima é legal, vou fazer um curso com ela, vou fazer um tratamento com Vou ela, vou seguir fazer um. ela, Vou sei lá. seguir, sei lá, vou ligar para ela e perguntar como é que faz para fazer algumas sessões para eu ficar melhor, porque eu estou com ansiedade, depressão, sei lá mais o quê. Então, eu estou me vendendo. Você está se vendendo aí. Então, todos estamos nos vendendo. Isso é muito importante. Só que lá no início, a PNL falava isso. Olha, o que é importante é vender. Tá. O que é importante é o outro comprar. Se o outro vai ficar satisfeito com o que ele comprou, O problema é dele. a minha venda já foi feita. Não existia a preocupação, que não é um nome muito legal, mas o cuidado com o que eu estou vendendo, a pessoa ela precisa daquilo, ela não quer comprar alguma coisa que depois chegar em casa, a gente brincava, né? Vender geladeira para esquimó. Eu chegava lá no Polo Norte, no Polo Sul, sei lá onde foi, Vende a no Alasca, geladeira. e ele chegava e falava assim: o que eu vou fazer com essa geladeira? O cara Mais, comprou a geladeira, né? já Hoje já a comprou. PNL, a geração da PNL é o cliente estar É ele satisfeito. voltar a comprar de novo, indicar você. Existe uma pesquisa que diz que a cada cliente satisfeito, ele traz 20 clientes potenciais. E a cada cliente insatisfeito, ele te tira 40 potenciais. É o dobro, E isso que a entendeu? PNL ajuda. Ah, eu tô trocando informações aqui com a Fátima, não tô muito perguntando, porque eu tô fazendo curso com a Fátima. Então eu tô ajudando aqui, tô perguntando também em relação ao meu curso. Sim, Tô tendo uma aula com extra. certeza. Como é que a gente vende para o cliente o que ele realmente quer para que ele chegue em casa e seja satisfeito e fale: olha, esse vendedor realmente me atendeu com qualidade, eu posso indicar que o serviço dele é bom. E aí não é só trabalho, não é só material, não é só material, tipo, ele foi lá comprar um carro. Não, é o atendimento do cliente, do vendedor, que faz o cliente voltar. A primeira coisa uma coisa que a gente chama calibragem, tá? O que Calibragem. é calibrar com o outro? E aí não é só com o seu cliente, mas nós estamos falando de cliente. O Tá. cliente chega, Eu vou fazer a seja pergunta. Vou fazer a pergunta para a gente fazer o corte. O que é calibragem, Fátima? calibragem é você entrar em sintonia com o cliente sem nenhum pré-julgamento, crítica ou intenção de vender. Esse é o ponto. Porque o que faz o cliente fugir é quando ele percebe que a única coisa que o vendedor quer é vender. Então eu O vendedor chego, não. Ah, eu chego no WhatsApp ou na pessoa que ela procura, eu não vou falar nada de venda no primeiro momento. Vou fazer não, falar de outra não. coisa. Você vai querer entender o que o cliente quer. Você não vai oferecer o seu produto para ele. Você vai entender o que ele quer. Isso é calibrar. Se é no online, é um pouquinho mais complicado, porque a gente pergunta e o outro responde. Tá? Se a pessoa te liga ou você consegue falar, é legal. Se não, você vai perguntar. Eu, por exemplo, digo assim: a pessoa fala: olha, entrei no site, quero mais informações. Eu não chego para a pessoa: quais tipos de informação? Eu digo: seja bem-vinda. Se a pessoa tem um nome, eu já falo: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Fátima Palácio, estou aqui para te auxiliar E se no a, que pe- você quiser. e se a pessoa está, por exemplo, prospectando o cliente, tentando captar, ela está tentando ir lá vender, por exemplo, assim, um representante comercial de remédio, como a gente estava falando aqui, e ela Hum? tem que se lançar, e ela tem que ir no digital, ela também tem que fazer essa calibragem?
ela também tem que fazer. O primeiro passo é calibrar com o cliente. Se o cliente não. Quero vender um carro, mas o cara é um ciclista fanático. Ele vai comprar o carro? Não. Mas ele pode me indicar para quem quer o carro. Esse é o ponto. Eu vou calibrar com ele. Ele é um cara que não quer saber. Ele vai continuar sendo ciclista. Só que se eu atender ele e ele se sentir bem comigo, o outro que não quer, que não é ciclista, fala, pô, mas eu fui naquela concessionária, eu fui ali, eu conheci essa pessoa, ela me atendeu online, ela foi tão prestativa, vai lá, quem sabe ela te atende. Quem sabe você consegue um carro lá. O problema é que o vendedor, ele tem uma ansiedade de vender. A intenção dele já é vender desde o começo. E a intenção é criar uma conexão com o cliente, antes de mais nada. Então, essa calibragem é uma conexão. Por exemplo, conectar-se com o cliente. Por exemplo, vamos lá, eu vejo no teu perfil que você joga golfe e eu não sei nada de golfe. Eu vou lá, dou uma pesquisada de golfe, eu falo, nossa, adorei sua foto, você jogando golfe, nossa, eu tô aprendendo qualquer coisa que conecte os dois. Que se conecte. Então, se for no presencial, você vai chegar do lado da pessoa, vai dizer, olá, seja bem-vindo, posso te ajudar? Se a pessoa falar, eu só estou observando, você fica do lado, fica próximo e experimenta espelhar a pessoa. Então, se a pessoa levanta o braço assim, você não vai levantar o braço, fazer o sombra, porque vai chamar muita atenção, mas você faz um movimento com o dedo, faz um movimento com a perna, algum movimento para que o inconsciente da pessoa pegue que você está ali observando e somente atento, se ela precisar de você. E agora no online, por exemplo, uma pessoa está prospectando, vamos lá, prospecção. Porque se a pessoa vem já é mais fácil, né? Mas se a pessoa está prospectando, ela fazer perguntas necessárias que dê informações para ela fazer essa calibragem, né? A primeira coisa a fazer é falar um pouco de você. Olha, eu sou Fátima Palácio, sou trainer em PNL, sou apaixonada por PNL e estou aqui como uma consultora para ajudar a responder as suas perguntas. Eu não sei nada sobre PNL, então vou fazer o seguinte, eu vou te falar um pouco sobre PNL e depois você me faz as perguntas caso não tenha ficado claro. Deixa sempre alguma coisa aberta para a pessoa perguntar e começa a conversar, sabe? Às vezes as pessoas me mandam clientes que falam assim, olha, Fátima, ela quer fazer, mas ela não entende nem o que é PNL. Então, como é que ela vai fazer se ela não sabe o que é PNL? Então, a minha função ali é me calibrar com o nível de conhecimento da PNL para ela, até que ela se interesse para saber um pouco mais para que eu possa aumentar. Se eu tentar falar para ela o que é PNL como uma pessoa que já é um master ou um practitioner, eu vou perder cliente. Então, o que é o segredo da venda? É você não ir desesperadoramente querendo vender. Sabe? Não é aquele. Você já pode perceber, quem está me ouvindo aqui. Veja se você presta atenção. No dia de fechamento, aquele inferno de pessoa ligando para você querendo vender para fazer fechamento de cota, você atende? Não. Nunca. Porque o cara está desesperado para vender. E você não quer comprar. Agora, se o cara começa a tratar isso, não no último dia de venda, mas começa a conversar com você uma semana antes, 15 dias antes, às vezes no último dia você fecha a venda. Porque você já conversou com o cara. Mas se o cara entrar já querendo vender, então qual é o segredo? É calibrar com o que a pessoa está procurando. Se a pessoa quer informação, você vai dar informação. E se a pessoa não está procurando nada, mas você quer vender? Aí você vai criar a demanda. É mostrar para ela que PNL, no meu caso, é alguma coisa que faz uma diferença enorme na vida. Mostrar casos de sucesso. Olha, nossa, eu tive uma pessoa que também não estava procurando PNL, mas que depois de um pouco de conversa, um caso interessante, ela pegou, acabou entrando, fazendo um pacote e olha só, hoje ela era analista, hoje ela virou gerente. Ou ela estava fazendo concurso e não estava conseguindo passar, e depois desse processo, hoje ela fez concurso, que a PNL não é a ferramenta de trabalho dela, mas foi a ferramenta que fez ela conseguir o trabalho que ela queria. Mostrar que o que eu vendo tem valor. Não é preço. Tem o valor que ela está buscando. Tá? O segundo passo é fazer rapport.
Você O a que, calibrou. o que é rapport? Rapport é um estado de atenção plena no outro, tá? Você não está mais prestando atenção no seu telefone, no outro cliente que está ali. Você tem 10 clientes no seu WhatsApp, você vai focar nesse cliente, dá atenção plena para ele. É atenção plena. Não é empatia. De novo, cada vez que a pessoa me fala assim, rapport é empatia, eu falo, pelo amor de Deus, não. Rapport não é empatia. Empatia é tentar sentir o que o outro está sentindo e não vai conseguir. Rapport é você dar a atenção plena ao outro. O outro precisa sentir que você está focado nele. Você não está focado no outro vendedor, no outro cliente, no outro vendedor, no celular, na sua roupa, no calor, não importa. Você está focado nele, tá? É aquela hora que você está ali com o cliente fez uma pergunta e você já diz, nossa, a sua pergunta é muito interessante. Vou experimentar respondê-la da melhor forma e aguardo que você me pergunte qualquer dúvida que você tenha. E começa a responder. E a pessoa se abre para fazer as perguntas, sabe? Nunca use a palavra entendeu. Nunca use a palavra entendeu. Pergunte o que mais você quer saber, sobre o que eu não fui suficientemente clara, sobre quais benefícios este carro eu não dei, todos os benefícios que esse carro tem, todas as possibilidades, ou todas as possibilidades que esse serviço, por exemplo, de mídia social traz. Eu não vou falar da venda, eu vou falar do meu serviço, do meu trabalho, mas não vou falar de venda. Porque criar demanda é uma arte. Não é você. Se a pessoa já vem com a demanda, aí é mostrar que você tem um diferencial. Se a pessoa não vem com a demanda, você cria a demanda. O teu serviço é tão bom que a pessoa já está querendo. Por exemplo, na PNL, a demanda é que você pode subir de cargo, que você pode melhorar a ansiedade, que você pode parar de ser ansioso, parar de ser depressivo, melhorar a sua vida. Você cria uma demanda que a pessoa pode ter. Eu parto do pressuposto que todos têm demanda. Sim. Todo mundo Porque tem se eu alguma tenho, coisa para resolver. sim, quando alguém chega a me falar, minha vida é um paraíso, eu não tenho nenhum problema para resolver, eu digo, você é a pessoa que tem mais problemas, porque você está se enganando. É o E primeiro quando você ponto. não sabe qual é a demanda da pessoa, você joga uma demanda? Não, a pessoa sempre fala no não verbal dela qual é a demanda. Mas se a pessoa está por mensagem, por exemplo. Ela vai fazer uma pergunta, tipo, vou dar um exemplo, um cliente que está aqui comigo agora, já está falando comigo faz uns 3, 4 dias. Por causa disso, ele perguntou primeiro, estou no site, quero mais informações. Aí eu fui lá, olha, seja bem-vindo, né? Eu sou Fátima Palácio e estou aqui para te responder quaisquer dúvidas que você tenha. Antes de mais nada, te contar um pouco sobre mim. Aí eu conto um pouco sobre mim. Eu falo, olha, eu sou Fátima, eu fundei o Pelo não sei o quê, eu resolvi problemas assim, 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 meus, e isso me fez gostar tanto de PNL que eu comecei a ter interesse em ensinar e usar. E aí a pessoa fala, mas é que, se a pessoa falar quanto custa, aí eu vou dizer, olha, o preço eu não sei, o valor e aí eu dou o valor daquilo que foi bom para mim. O valor é que eu descobri que para falar em público eu precisava de ferramenta. O valor é descobrir que eu sabia falar inglês, mas eu tinha tanto medo de falar em público que eu não falava, então eu não conseguia ser promovida na empresa. Eu dou o valor percebido pelo serviço. Se eu chegar e falar, olha, minha sessão é tanto, se a pessoa não tem condições de pagar, Foge, ela já vai fugir. foge. Então, primeira coisa, você quer vender? A última coisa que você vai falar é o preço. Então, primeiro é a calibragem, que é a conexão, né? É mostrar ou autoridade, ou se é uma venda já presencial, seja bem-vindo, fazer ali o espelhamento. E Isso, aí você vai criar uma demanda com as perguntas que você for fazer para o cliente. isso. E aí o segundo é o rapport, é a atenção plena nesse cliente, está Nesse cliente. focado nesse cliente. Até agora, você não falou que você está vendendo nem preço. Mas Você falou o o seu cliente, serviço, você falou o seu serviço, ali você criou uma autoridade, você falou o que você tem, qual sua biografia, mas você não criou, você não falou o que você vende, né?
Não, eu não estou vendendo. Ele está comprando. É o seu segredo. Não é eu que estou vendendo, é ele que está comprando. Eu estou, eu não estou correndo atrás de cliente, mas ele está correndo atrás de mim. Qual que é o erro do vendedor? O vendedor, ele corre atrás do cliente. E o cliente foge, porque ele não quer comprar. Se você vai em reunião de negócio, não sei se você já foi em alguma, a pessoa vai numa Não. reunião de empresários, o empresário vai lá para vender. Aí você imagina, tem 40 empresários, os 40 querem vender. Alguém está querendo comprar? Não. Aí É uma burrice. você, aí você cria a demanda que está no inconsciente da pessoa ali com as perguntas que você faz. Isso. Aí você consegue vender, né? Aí sim o cliente começa a falar: eu quero comprar, eu quero fazer. Eu quero. O importante é você se colocar no papel de comprador e não de vendedor. Se você entrar no papel de vendedor, você não vai vender. Você vai. A pessoa, é aquela história: tem um grupo de empresários que se juntam uma vez por semana. Geralmente é 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. E qual é a regra lá? Você não vende o seu serviço. Você vende o serviço dos outros empresários. Se tem 40, você vai vender o serviço de 39, serviço ou material, ou seja o que for. E os 39 vão vender o seu. Ou seja, você está o tempo todo lá comprando o serviço dos outros e não vendendo o seu. E aí isso funciona. É Então, qual aquela. é a ré? É o BNI, não é? BNI que tem? Não, mas o BNI é um exemplo. Todos os grupos de empresários só funcionam se for assim. Se você vai lá para vender, é 40 querendo É vender. Quem que vai 40 comprar? querendo vender. É verdade. Tem 40 querendo vender. Então, quando a gente está vendendo, a primeira coisa é a calibragem com o cliente, depois é fazer o rapport E a e, por terceira? fim, perguntar para o cliente, de tudo aquilo que eu te falei, o que parece que faz sentido para você? Que você esteja hoje precisando, querendo. Porque muitas vezes a pessoa quer, mas não precisa. Às vezes a pessoa precisa, mas não quer. Eu, por exemplo, preciso de um dentista, mas não quero ir no dentista. Eu preciso ir no dentista, mas eu não quero ir no dentista. Mas se um dentista vendo aí, não sei, criar uma demanda boa para você, você vai. Se ele me atender bem, eu vou. Eu não vou no cliente, eu não vou no mais barato, sabe? Eu até publiquei um vídeo essa semana que eu achei muito interessante. É um cara que eu sigo, que ele é brasileiro, mas ele não mora no Brasil. É o Que Augusto, ele né? fez, O Augusto, hã? né? Do vinho, não é? Do vinho, que Do é vinho. muito interessante, que Eu vi. eles pegaram, fizeram um teste, pegaram um vinho de baixa qualidade de $5, um vinho de $45 e um vinho de $90. E aí eles pegaram esses 3 garrafas de vinho e distribuíram em 5 garrafas com preços diferentes. E colocaram o vinho de $90 com uma garrafa, como diz, custa 5. E eles fizeram o teste com pessoas que não são expert em vinhos, tá? E pessoas que são expert em vinhos. E as pessoas, mesmo as expert em vinho, escolheram o vinho pelo preço e não pela qualidade do vinho. Então, observa, preço não é valor. Esse é o aprendizado que tem que ficar para quando a gente quiser vender. Você vai vender se aquilo que você estiver vendendo, seja serviço ou trabalho, ou material, ou seja o que for, tiver o valor agregado percebido que a pessoa quer. Por exemplo, Sabe? muitas pessoas aqui na live, por exemplo, aqui, muitas pessoas querem aparecer. É o valor. Muitas pessoas só querem mais seguidores, é outro valor. Outras pessoas querem mostrar a mensagem delas, a história delas, é outro valor. Depende de cada pessoa, né? E tem que Depende do fazer que as ela quer fazer, qual é o perguntas valor percebido que ele quer compartilhar. e nas Né? perguntas necessárias que a gente vai ter essas respostas. E aí é que entra o ponto da programação neurolinguística. Existe um parágrafo inteiro na programação neurolinguística chamado metamodelo de linguagem, O que é que isso? é como Metamodelo de linguagem, Fátima. metamodelo de linguagem é como a gente pergunta para que a resposta do uso seja uma resposta de qualidade. Não seja uma resposta da boca para fora, mas realmente aquilo que ele está sentindo.
Então, existem perguntas muito claras. Por exemplo, não existe pergunta, não é uma pergunta, diria assim, não é Banal. uma pergunta direta, é uma pergunta indireta, que primeiro precisa de calibragem rapport, é indispensável. Se você fizer essas perguntas sem calibragem rapport, o cliente já foi embora. Porque ele vai achar que você está agressivo com ele. São Pode, perguntas bem diretas. você pode dar Oi? um exemplo de uma pergunta? Por Metalinguagem? exemplo, o cliente chega para você e fala assim: eu estou à procura de um sapato. A primeira coisa, qual sapato você deseja? Que tipo de sapato você deseja? Ou que tipo de sapato você precisa? Tá? É a primeira pergunta. Aí a pessoa fala: eu quero um sapato para uma festa de salto alto. Uma mulher. Tá bom. Qual cor que você quer e qual o tamanho de salto? Você não sai tirando todos os sapatos da prateleira. E vai continuar perguntando, até que você chega lá, a pessoa quer um sapato preto com um salto de 4 centímetros. Você traz 2 sapatos pretos de 4 sapatos de preto de salto de 4 centímetros e a cliente já vai gostar. Agora você imagina você colocar lá 10 sapatos de 20 centímetros, a cliente não quer. Então são as perguntas certas nos momentos certos. Por exemplo, na sua profissão, como que a PNL poderia. Qual o principal problema que você tem na sua vida hoje? Qual o principal Eu faço a desafio? seguinte pergunta Não, para a não vai pessoa: se contar, não você precisa contar, não precisa contar. mas é assim, é uma coisa que pode ser feita para o vendedor também. O vendedor falar para o cliente: qual é o ganho ou o valor percebido que aquele item que ele está querendo comprar, aquele serviço que ele está tentando comprar, se for uma prestação de serviço, o que é que ele quer receber de ganho com aquilo? Se alguém vai lá e fala assim: olha, eu venho aqui, estou numa vidraçaria e estou querendo fazer um box da minha casa. O que a pessoa quer fazer com aquele box? Então, qual é o serviço que esse box vai prestar para você? Olha, eu quero isolar porque tá chovendo, eu tomo banho e molho o banheiro inteiro, então eu quero isolar. Às vezes a pessoa fala assim: não, o que eu quero fazer é decorativo. Aí o box não é uma necessidade, é uma decoração. Se você não sabe disso, que box você vai entender, que tipo de vidro, que tipo de jato de desenho que você vai. Se a pessoa quer só uma coisa para isolar ali, pode ser um vidro simples. Agora, se você só quer uma coisa Uma decorativa decorativa, você vai bonita oferecer um é de outro jeito. jateado. Mas Agora, se para você não isso, sabe, o que você vai oferecer para a pessoa? mas para isso você tem que É, fazer como que é? metamodelagem. Metamodelagem. Tem um outro exemplo que também na internet que eu acho muito legal, que o cara chega para o outro e fala assim: você vendeu alguma coisa? Hoje eu só fiz uma vendinha. Uma vendinha? Como assim? Você está aqui o dia inteiro e só fez uma venda? Ele falou: sim, só fiz uma venda. Aí o cara falou assim: mas que absurdo! Você não dá um vendedor que só vende uma venda? E aí, não, mas foi uma venda de $320 mil. O cara falou: quanto? Ele falou: não. O cara veio aqui, ele falou assim: olha, eu estou precisando de uma isca para pescar. Aí eu perguntei pro cara se ele tinha uma vara. Ele falou que não. Aí eu falei: então, você vai pescar no alto? Como que você vai pescar? Aí ele foi conversando e vendeu. Ele vendeu a carretilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chegou no final, ele falou assim: então, agora você tem isca, carretilha, anzol, você tem tudo. E o barco? E você tem barco para pescar? Não, não tem. Então, olha aqui, olha o barco. O cara saiu desde a isca até o barco. Agora, o cara entrou só para comprar uma isca. Porque as pessoas, como a gente fez uma live passada, porque as pessoas não perguntam as perguntas certas. Se as Não, pessoas realizarem as perguntas certas, elas vão até vender mais vender mais que o cliente precisa, vamos falar, né? é que nem o meu filho às vezes fala. Ele fala: mãe, você na tabacaria não entende nada de tabacaria. Não entendo mesmo. Bom, não entendo nada de seda, de filtro. Eu sei ali os nomes. A pessoa chega em mim e fala assim: eu queria uma cedinha. Tá. Eu não pergunto alguma coisa a mais? Não precisa de tabaco, precisa de tabaco, filtro, piteira, pra cedinha. Eu não pergunto se a pessoa precisa de mais alguma coisa mais. Eu pergunto o que mais ela precisa, que eu já sei que com a seda ela vai precisar. Tabaco, piteira, filtro. Ela fala: já experimentou piteira de vidro? E isso é Olha, meu filho ama. E isso é para tudo, pessoal. Por exemplo, a gente falou de loja de tênis. Se você vai vender, Tudo. você quer uma meia? Você quer uma. E você quer uma
Olha, com esse tênis, a meia perfeita é essa aqui de cano baixo. Leva, olha, é perfeita, que já levou. Você tem alguma? Não, então aproveita e leva. Tem um cordão, dá para trocar o cordão, ou a palmilha, ou criar as situações, né? Criar a O cara demanda com as sai até perguntas. com shorts, camiseta. É verdade. Se você fizer a conexão com ele. Se ele perceber que a única coisa que você quer vender, ele não vai comprar nem o tênis. Mas, Fátima, e quando você faz tudo isso e você recebe, tipo, um não? Um vendedor tem que estar preparado para receber 8 nãos e 2 sims. Essa é a média. Para cada 10 clientes, 8 só estão pesquisando. Eu tenho mais um depoimento para falar sobre isso. Eu já tive loja em shopping. Sim. Eu tinha uma cliente que ela ia toda semana na loja. E toda semana ela queria ver vaso, ela queria ver isso, queria ver imagem, queria ver pedra, toda semana. As minhas vendedoras não queriam mais atender ela. Porque já fazia uns 3 meses que ela fazia isso. Ah, tá, tudo bem. Toda vez que eu estava lá, eu mostrava tudo. Eu sabia que ela não ia comprar. Um dia essa mulher chegou na loja e ela levou quase 13 mil reais. Tudo aquilo que eu tinha mostrado nas últimas, brincando, 10, 12 semanas que ela passava lá, ela estava reformando a casa dela e ela estava observando tudo que ela ia comprar. Ela simplesmente comprou tudo de uma vez e pagou no débito. E aí eu brinquei com as meninas, falei, eu fiz essa venda no decorrer de quase 4 meses. Porque eu tive paciência. A pessoa vinha ver as minhas peças, ela não vinha comprar. Então eu estava mostrando as peças, eu não estava vendendo. E quando você recebe um não, o que você pode falar? O que você fala? Obrigado. Eu falo, olha, estou aqui. Quando Quando... precisar, tô aqui. E sempre é quando, não é se, tá? Ah, Não use a palavra se. Use a palavra quando. Quando precisar, pode me procurar. Me procure, estarei disponível. Estou quando, disponível quando precisar. quando você. Não, é ser, né? Quando você se sentir. Não pode. Sentir-se vontade, não pode, né? Ser, não Não, pode ter o ser. quando precisar, estou disponível. Quando quiser, estou disponível. Não use, se você precisar de alguma coisa, estou disponível, porque você não tem. Tem no meu YouTube, lá no Pérola Instituto, tem uma aula aberta, palavras significativas. Ela está aberta. Eu falo do quando, do se, do não, do mais. Outra coisa, nunca fale mais com o cliente. Ah, você não gostou desse, mas tem esse aqui. Não. Olha, você não gostou desse? Eu tenho este outro aqui. Sempre. O mas, ele invalida o que veio antes e o cliente começa a se sentir desvalorizado. Ele fala, não gostei desse. Você fala, ok, eu vi que você não gostou desse e tudo bem. Este E se aqui. o cliente não perguntar o preço e você já fez tudo isso, você tem que falar o preço. E aí? Você vai falar o preço. Olha, o valor para a aquisição deste bem é X. O valor para a contratação desse serviço é Y. Você acabou as perguntas, você acabou tudo, e aí você joga o valor desse O serviço. preço é sempre a última coisa, porque o preço realmente não é o importante. Se a pessoa sentir que aquele bem, aquele material, Faz aquele sentido serviço para é o ela? que ela quer, é o serviço é o que ela precisa realmente, o que ela quer e o que ela precisa, ela vai comprar. Ela pode nem comprar naquele momento, é o que eu acabei de falar. A cliente ficou 3 meses, quase 4 meses na loja toda semana. Toda semana. E ela ficava um tempão, ela não ficava um pouquinho. As vendedoras não queriam com ela, porque ela falou, não vai comprar nada, ela pede para vender tudo, ela quer ver vaso, ela quer isso, quer aquilo, ela quer tudo. Só que na hora que ela vai embora, ela fala, obrigado, vai embora. Só que quando ela veio, simplesmente, ela levou 13 mil reais e pagou à vista. Era uma venda que o ticket médio na loja era 120. Ela levou 13 mil. Então, o cliente tem que entender que nós não queremos vender. Nós queremos atendê-lo. É diferente. E uma O pergunta, vendedor serve. Isso a palavra tem que servir, tem que ficar muito presto. O vendedor está ali para servir. Ele não está ali para vender. Ele está ali para servir. e você falou, né?
que a gente se vende todo momento, né? A gente E tem muita gente que se vende o está tempo todo. vendo, tem muita gente aqui que está vendo aqui, que aposto que está nas redes sociais aí, quer se vender melhor nos vídeos, quer conquistar novos seguidores, novos visualizações. Também com isso a gente consegue, com a PNL a gente consegue isso também? Sim, sim. O que que acontece? Eu vou escolher o meu nicho, né? O meu nicho é PNL sistêmica. Sim, Mas eu tenho uma caixa de ferramentas, você já me conhece, eu tenho uma sim. caixa de ferramenta grande. Uma das ferramentas ali é a PNL sistêmica. Agora eu tenho uma caixa de ferramentas que tem tudo quanto é técnica sistêmica que existe, que eu tenho conhecimento, eu aprendo. Agora, por exemplo, estou estudando para ser doula, tá? E assim, é uma técnica sistêmica, tá? É o apoio à parturiente durante o parto, tá? Legal, legal. É isso que a doula faz. Porque ali o atendimento médico ela tem enfermeira, ela tem médica, ela tem anestesista, ela tem tudo no hospital. Só que o apoio psicológico, que é aquela pessoa que dá a mão, que está ali apoiando, geralmente o pai também está ali, só que muitas vezes é uma mãe que está tão nervosa, é uma futura vó tão nervosa quanto a mãe. Então, o apoio psicológico é muito importante, tá? E eu acabei sendo convidada por uma querida amiga a ser doula, e eu falei, agora eu vou estudar para ser doula, né? Legal, legal, E estou legal. estudando. Mas deixa eu fazer a pergunta então. Numa venda que a gente já está falando de venda, não vou desviar do assunto. Uma venda para uma multidão, por exemplo, como camelô, como alguém que vai demonstrar o produto e ele precisa disso. Aí entra também a PNL, ele consegue entrar? Sim, ele tem de 5 a 8 segundos para chamar a atenção da pessoa. Se você não chamar a atenção da pessoa nesses 5 a 8 segundos, ela não vai continuar. Seja no mercado, seja na farmácia, seja ali na feira pública, de 5 a 8 segundos. Isso num vídeo também. Então, faça a pergunta que você quer saber a resposta, mas que você tem a resposta, que é uma resposta de qualidade, nos primeiros 5 segundos. Pronto. A pessoa vai prestar atenção. Aí você vai poder desenvolver a resposta à sua pergunta de uma forma, pelo menos de uma forma que você entenda, para que o outro no mesmo mapa de mundo também entenda. Isso é para trabalhar em internet. Então, por exemplo, eu estou falando de ansiedade, ou eu estou falando de alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que jogar para o cliente como se sente uma pessoa ansiosa. Em 5 segundos, no máximo 8. O ansioso vai parar e prestar atenção. Aí ele já começa a prestar. Aí é a sua habilidade, a sua autoridade do assunto que você está falando, que vai trazer. Tá? Os comerciais de televisão que a gente vê, os comerciais aqui, eles têm de 5 a 8 segundos para conquistar o cliente de alguma forma de chamar a E, atenção. e os Qualquer comerciais forma. têm 30 segundos no máximo, né? Mas ele tem que fazer a pergunta de qualidade que as pessoas vão. Que ele Chamar. já sabe que E ele sabe a resposta. muitas vezes a pergunta é não verbal, né? Tem um comercial, que é um dos melhores comerciais que eu já vi, que é do Neve, né? Do papel higiênico Neve, Sim, sim. que agora tem lenço umedecido Neve. Quem quiser saber como é que se vende, assiste esse comercial. Ela não fala em nenhum momento de papel higiênico, ela não fala, não mostra nada disso, mas ela mostra nos primeiros segundos, você já fica curioso para ver o que vai acontecer. Tá? É importante isso, tá? No marketing. O Washington Olivetti era mestre nisso. O comercial dele te prendia atenção na hora. E o comercial tinha 30 segundos e você ficava assistindo. Né? Então é E, muito importante prender a pessoa de 5 a 8 segundos. e é em tudo, né? Ela venda em. Por exemplo, a gente se vende, como você falou, então, relacionamento, não sei o que, venda de fato, amizade, qualquer coisa, a PNL ajuda nesse sentido, né? Sim, por exemplo, você vai fazer ansiedade e insônia. Eu falo assim, tá dormindo mal? Quer aprender a dormir melhor? Fica comigo. As perguntas de qualidade que você já sabe a resposta, mas que a pessoa quer saber a pergunta, a pessoa quer saber a resposta e tem a pergunta e vocês respondem as perguntas. Um vendedor é para É. isso, responder a pergunta. Tanto que a PNL, ela foi usada e ela vem sendo usada
toda metodologia de venda, toda convenção de vendas tem um consultor de PNL ensinando como vender. Toda, sem exceção, tem um consultor de PNL ensinando a vender. Acredito. Acredito muito. E Porque só a que eles gente não teve uma aula falam que eles aqui. estão fazendo PNL. Eles não Ah, falam. não? Não, eles estão fazendo motivação, Ah, entendeu? Mas é PNL, a gente entendeu? teve uma aula aqui. Obrigado, Fátima. Tem mais alguma coisa para falar ou a gente... Não, não tem. O que eu vou indicar para as pessoas é o seguinte: tem um livro que chama Melhor Vendedor do Mundo, tá? É um livro pequenininho, ele tem 10 pergaminhos, né, de o que um melhor vendedor do mundo faz. E o interessante é que no livro, o que ele fala? O melhor vendedor do mundo é aquele que não quer vender, mas sim aquele que quer servir a si mesmo primeiro, para depois servir ao outro. Então, quando a gente fala o melhor caminho para você ser um bom vendedor é se conhecer. Porque aquilo que você não compra, você não vende. O que eu não compro, não vende. Tá? Então, o melhor vendedor do mundo é aquele que compra o próprio produto que está vendendo. Esse sim é o melhor, um livro excelente para ler, se alguém quer. E outra coisa para aprender a vender é fazer o curso do Practitioner em PNL Sistêmica, que você vai aprender a vender de forma qualitativa. Não é vender geladeira para esquimó, é vender o que a pessoa quer, o que ela precisa e que vai ser um cliente que vai te indicar para comprar outros produtos. A PNL ajuda na comunicação, ajuda você a se transformar. Então, para que você que não conhece o que é PNL aqui, que a gente já falou várias vezes, mas é claro que muitas pessoas chegam agora, você pode seguir o Instagram da Fátima, que é Pérola Instituto. Todo dia ela posta vídeos sobre PNL, sobre assuntos relacionados à PNL, e eu convido você a seguir ao perfil da Fátima aqui, que a gente estava conversando sobre vendas, vai ficar salvo aqui para você ver, foi muito interessante essa live, Pérola Instituto. E também pode entrar no meu YouTube, tá? Qual No é? YouTube eu tenho vídeos lá, inclusive esse vídeo de palavra significativa eu super indico. Entre lá no @Pelo Instituto, clica lá para seguir e assiste esse. É uma aula que eu estou dando, uma aula aberta sobre palavras significativas. E é um dos primeiros passos para você vender bem. É saber como é que você usa as palavras para convencer a pessoa continuar prestando atenção em você. O Instagram é Pérola Instituto e o YouTube também é Pérola Pelo Instituto? Instituto SP. Pelo Instituto SP. É Perfeito. só colocar Pelo Instituto lá que você vai ver o loginho das mãozinhas. É o meu loginho. Bem, muito obrigado, Eu que Fátima. Dia 15 agradeço. temos mais uma aula que eu vou mostrar aqui. Isso. Eu vou. Depois eu faço um textinho para você publicar, tá bom? Eu não Perfeito, fiz. então. Perfeito. Gente, boa noite. Tomem bastante líquido, porque tá muito calor. E aproveitem esse vídeo, entrem lá no YouTube para assistir. E caso vocês queiram conversar um pouco sobre o que é PNL, como usar PNL na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua saúde, entre em contato comigo pelo privado, a gente conversa. Obrigado, Tá Fátima. bom? Obrigada e até mais. Até Boa noite. mais. Para quem perdeu a live, infelizmente, um papo tão bom aqui, você pode ver a live que ela vai ficar salva para você ver, que foi muito legal sobre vendas. Para não qualquer venda, mas que se você conhece uma pessoa que trabalha em vendas, eu recomendo você assistir essa live, que foi uma aula, uma verdadeira aula. Muito obrigado a vocês. Eu volto depois com mais lives aqui. Tchau!